Pedro era inculto, não sabia ler, intolerante, ansioso, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado, impulsivo. Repetia os mesmos erros com frequência e não suportava ser contrariado. Mateus 18:21 diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? A sua compreensão do mundo se restringia às necessidades de sobrevivência. Entendia de mar por ser pescador, sua visão política era limitada. Percebia o jugo romano sobre Israel, mas desconhecia os complexos envolvimentos políticos entre Roma e o sinédrio judaico e ignorava as benesses de que alguns líderes judeus desfrutavam. Pedro não desenvolveu as funções mais importantes da inteligência, não era empreendedor, não sabia filtrar estímulos estressantes, sua emoção era flutuante e ele impunha suas ideias em vez de as expor. Não era uma pessoa altruísta, não percebia as dores e necessidades dos outros, não tinha projetos sociais, não pensava em mudar o mundo, ajudar as pessoas a aliviar a dor do próximo. Suas necessidades básicas vinham em primeiro lugar. Logo após a morte de Cristo, perturbado, voltou a pescar. Em João 21:3 diz assim: Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Era um trator emocional, que passava por cima de tudo que se opunha a ele. Não sabia se colocar no lugar dos outros, por isso tinha dificuldade de perdoar e compreender. Suas características demonstram que era hiperativo e detestava a rotina. Se vivesse nos tempos atuais, certamente seria um aluno que todo professor gostaria de ver longe de sua sala de aula. Pedro era autossuficiente, tão ousado, que respondia pelo mestre sem nem ao menos perguntar o que Jesus pensava sobre o assunto. Em Mateus 17:25 diz assim: Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? A principal característica de sua personalidade era reagir antes de pensar. Em João 18:10 diz assim: Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Quando Jesus foi preso, Pedro cortou a orelha de um soldado, colocando em risco Jesus e os discípulos com a atitude impensada. Em João 18:12 diz assim: Em seguida os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Pedro conhecia bem o mar da Galileia, mas conhecia pouquíssimo o território da própria emoção. Não percebia suas limitações, fragilidades e medos. Aparentava ser forte por ter comportamento intempestivo, mas quando testado era inseguro. Sua aparente força apoiava-se na força e na inteligência de seu mestre. Quando ameaçado de morte, Jesus se calou. Pedro fraquejou. Ele amava extremamente o mestre, mas seu medo predominou e ele o negou 3 vezes. Pedro era uma pessoa simples, humilde e sincera. Tinha uma enorme capacidade de aprender. Era rude, mas possuía uma emoção de um menino, singela e ingênua. Acreditava facilmente em Jesus. Sob seu comando, atirou a rede ao mar sem questionar, no lugar onde havia passado a noite toda sem pegar nada. Obedecendo ao chamado de Jesus, teve coragem de caminhar sobre a superfície do mar. Sucumbido pelo medo, afundou. Embora fosse ansioso e agitado, não era superficial. Ao que tudo indica, era uma pessoa detalhista. Observava atentamente as atitudes e reações de Jesus com o olho clínico. Amava contemplá-lo em ação. Admirava seus gestos. Casou-se cedo. Parecia responsável. Apesar de não suportar os focos de tensão, Pedro procurava ser determinado. Autenticidade e liderança
eram suas características principais.